Polis é um termo grego que significa, a princípio, cidade, mas isso tem um início histórico, né? Então, cidades foram as comunidades políticas que foram se formando. Qual é a atualidade de Platão? Assim, como que Platão pode nos ensinar a pensar essa contemporaneidade, esses desafios para a gente resistir aos ataques autoritários e afirmar a democracia? Diante da liberdade, da igualdade, mas principalmente a liberdade de ação que o regime democrático permite, as pessoas começarem a confundir os prazeres e considerá-los todos como iguais. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje temos uma convidada muito especial, a professora Maria Dulce Reis. A professora Maria Dulce Reis é doutora em filosofia pela UFMG, professora de filosofia antiga no curso de filosofia da PUC Minas, coordenadora do grupo de pesquisa História da Filosofia. O foco da professora em pesquisa e a produção acadêmica da professora versa sobre a inter-relação entre psicologia, ética e política na filosofia de Platão. Bem-vindo ao nosso programa, professora. Satisfação tê-la aqui. Muito obrigada, professor José Luiz Quadros. Para mim é uma grande honra participar desse programa e receber esse convite de vocês com muito carinho. Muito obrigada. A honra é toda nossa. E eu gostaria, antes da gente começar a nossa conversa, de apresentar o seu livro. Apresenta para nós, para o nosso telespectador, né, o livro que você está lançando pela editora da PUC Minas. Isso. O Educação para a Cidadania é um livro que reúne os resultados de 3 anos de pesquisa que eu fiz por meio da nossa linha de pesquisa História da Filosofia. Nós temos no curso de Filosofia 3 linhas de pesquisa. E por meio dessa linha de pesquisa, o que eu fiz? Estudei junto com um aluno, né, bolsista, os textos políticos de Platão, né, no meu interesse particular pela filosofia grega antiga, mas também visando ao tema da cidadania, que é tão importante, inclusive para o Enem, para a formação dos jovens, que são todos assistidos também pelo nosso departamento de filosofia, todos têm disciplinas de filosofia, então o tema da cidadania sempre me interessou. E como a filosofia antiga também, né, me interessa bastante e é meu tema de pesquisa a vida toda, então depois desses 3 anos de pesquisa, isso tudo resultou nesse livro, né, Educação para a Cidadania entre indivíduo e cidade. Tem o selo PUC Minas, né, com todo o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, aqui da nossa PUC Minas. Então é uma grande alegria ter produzido esse resultado. Espero que as pessoas possam ter acesso e apreciar professora. A posição da filosofia antiga, né? Sim, sim. Mas que eu considero que é muito atual. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, né? Então vamos falar, nosso programa chama Polis, né? Sim. E o que é polis e cidadania na filosofia grega, na filosofia antiga? Sim, professor. Olha, polis é um termo grego que significa, a princípio, cidade, mas isso tem um início histórico, né? Então, cidades foram as comunidades políticas que foram se formando mais ou menos do ano 800 a 500 a.C. na Grécia Antiga. E eram comunidades político-religiosas, então eles tinham uma religiosidade em comum, né? E formas de poder muito diferentes, porque durante todos esses séculos, tanto houve monarquia como tiranias, um período de democracia de mais ou menos 170 anos e oligarquias. Então, o período democrático, na verdade, em Atenas, ele começa em torno do ano 509 a.C. com Clístenes, que faz a abertura de assembleias em que os homens poderiam participar, né? Então, os polites eram cidadãos, considerados como cidadãos livres. Livres nesse sentido porque tinham toda a possibilidade, igual direito de palavra e de poder na assembleia, né, dos cidadãos. Claro que então as mulheres não participavam da assembleia, né, naquela ocasião, os chamados escravos também, que havia escravos particulares e públicos, os estrangeiros também não. Então era um exercício de cidadania, sim, restrito, claro, a um grupo, mas um número bem considerável de cidadãos. E que tinham uma distribuição interessante de tarefas, porque as tarefas ali na Assembleia eram legislativas, executivas e judiciárias também, tudo misturado. A ideia, né, dos 3 poderes já está aí presente, já está aí presente. E interessante porque, mais ou menos nessa mesma época, ano 509, mais ou menos, a gente tem em Roma o nascimento da República, né? Agora, no caso da democracia, ela durou pouco, infelizmente, porque sempre houve a tentativa realmente de
enfraquecer a democracia e a imposição de algum outro poder, sobretudo até de outras cidades, de Esparta, por exemplo, que gostava de impor, né, através de lutas internas ali entre Esparta e Atenas, impor o seu poder. Então, impunha, às vezes, governos oligárquicos em Atenas. Então, a democracia ela sempre teve alguma fragilidade que, por sua vez, foi denunciada por Platão. Platão foi um filósofo muito atento a todo esse movimento político da sua época, principalmente porque o seu grande mestre, Sócrates, foi condenado à morte em pleno regime democrático e, segundo Platão, uma condenação injusta. Então, a gente tem muito a aprender com a visão que Platão tem sobre a política. A gente também viveu, na maior parte desse tempo, com governos e sistemas autoritários, monarquias, monarquias absolutistas, monarquias constitucionais, né, ditaduras, totalitarismos. Né? A democracia ela vai se afirmar assim após a Segunda Guerra Mundial, né? E assim aos trancos e barrancos, com muitos. Qual que é, dentro dessa perspectiva, né, e desse debate da democracia e tudo, a questão da exclusão, né, essa democracia grega que excluía mulheres e tudo. E qual é a atualidade de Platão? Assim, como que Platão pode nos ensinar a pensar essa contemporaneidade, esses desafios para a gente resistir aos ataques autoritários e afirmar a democracia? Com certeza, professor, que eu acho que nós temos muito a aprender com a reflexão que Platão faz sobre a política. Para início, assim, ele define, por exemplo, política como a arte de cuidar das almas, a arte de cuidar do humano, né? Tornar o ser humano o mais humano possível, o mais próximo do divino, né? O mais virtuoso, é o termo que ele usa através dos seus personagens, que são sempre Sócrates dialogando com alguns amigos, discípulos, ou na última obra de Platão, ele chama o personagem principal de o ateniense, nesse caso dialogando com um personagem que é de Creta, o outro é de outro lugar, né, de Esparta. Então, ele parte das situações locais para teorizar sobre a política. Então, o senhor citou muito bem a questão da tirania ou dos governos totalitários, isso já preocupava Platão. E ele faz uma grande crítica à tirania. E veja, na obra chamada, então, Politeia, que geralmente é traduzida por República, né? É um conjunto de 10 livros, é uma obra em que ele apresenta, por exemplo, os fundamentos da tirania. Então, o que é um governo tirânico? O que é uma alma tirânica, né? Um psiquismo de um governante tirânico? É aquele que só quer a satisfação de desejos particulares. Então, ele faz o que quer, né? Com a vida em comum, porque o seu desejo de se manter no poder é o que predomina. Agora, é interessante porque Platão considera que a democracia está a um passo da tirania. Ela é um regime mais próximo da tirania, porque seria, segundo ele, muito fácil, até certo ponto, diante da liberdade, da igualdade, mas principalmente a liberdade de ação que o regime democrático permite, as pessoas começarem a confundir os prazeres e considerá-los todos como iguais. O que ele diz é isso. Os prazeres são diferentes, né? Os desejos são diferentes. Então, se o indivíduo particular ou o governante começa a considerar todos os prazeres e satisfações como necessárias e começa a querer satisfazer a todos, esse governo cai para uma tirania, né? Então, um dos fundamentos mais importantes da teoria política de Platão é considerar que o indivíduo particular é que forma a cidade, que forma a vida comum. Então, se a gente tem um governo tirânico, essa tirania nasce do interior do indivíduo, do psiquismo mesmo. Então, ele faz uma analogia muito interessante, porque considera que dentro de cada um de nós temos também um regime político. Dependendo da forma como a gente administra o nosso tirano interior, né, que são os nossos apetites, desejos, como nós administramos ou como até reprimimos, né? Por exemplo, o desejo de matar, o desejo de uma agressividade maior. E dependendo como essa administração acontece internamente, para isso é preciso educação para a cidadania, educação dos impulsos, dos sentimentos, do raciocínio, para a gente também não entrar nas fake news, né? Na desinformação. Dependendo dessa educação, Platão confia que a gente possa vir a ter uma cidade regida pela justiça e não pela injustiça, né? Por um regime político o mais equilibrado e pacífico possível e não um regime violento. E, professor, isso é muito atual, né? Eu acho que é importante a gente, dialogando com o telespectador, né? A atualidade de Platão, então, nesse aspecto, ela é muito grande, porque a gente está numa sociedade
que é uma sociedade do hedonismo, né? Do prazer sem limites. Exato. Eu acho que tem uma palavrinha muito importante aí, né? Que é a questão do limite. Toda liberdade tem que ter limite para que seja liberdade de todo mundo. Com certeza. Né? Porque senão vira tirania, vira totalitarismo, vira nazismo. Né? Liberdade sem limite vai e acaba com a própria democracia. Né? E ética. Como que a senhora acha, professora, a questão da ética na política hoje no Brasil? Né? Como que vai a nossa república? Né? E como que a gente pode... Eu diria, talvez, o momento que está pedindo é resgatar a ética, né? Sim. A ética na política, a ética no dia a dia, né? Na convivência com as pessoas. Com certeza, professor. Olha, a gente aprende muito com a vida prática, com a história, com todos os seus sofrimentos e prazeres, e também com teorias preciosas e profundas como essa de Platão. Porque a gente percebe, por exemplo, a importância da lei. Ninguém está acima da Constituição, da nossa Constituição brasileira, como a lei é importante. Como é importante saber que não há ninguém que possa estar acima da Constituição. Então, a democracia precisa da República, né? Precisa de poderes independentes, autônomos, livres, precisa da participação popular, com certeza, através de seus representantes, ou até mesmo de manifestações na rua, que seja. Essa liberdade é importante, mas com o limite, o respeito, né? A liberdade, a palavra... mas com responsabilidade sobre aquilo que a gente está falando, né? E a formação ética é fundamental. Platão deixa claro que a ética, ela não é só anterior à política, ela existe junto com a política, ou não, né? Num governo tirânico não existe, mas a ética é uma condição para uma vida política saudável. E essa ética tem que ser exercitada, isso é muito importante, por cada cidadão ou cidadã, mas também por líderes, líder de um grupo, líder de uma nação, líder, no nosso caso, de uma democracia representativa, os nossos líderes, vereadores, deputados, senadores, né? E presidente. Então, é preciso que os representantes do povo sejam éticos, né? E, segundo Platão, que governem a si próprios, para que eles tenham condições de governar bem, né? A própria cidade, a própria vida em comum, porque a vida em comum é muito rica. A gente está com nossos jovens, né, alunos, cheios aí de vida, de alegria, para participar dessa vida em comum, e muitas vezes encontram muitas barreiras, né? Dificuldades até mesmo de participação, de identidade, as minorias sendo muitas vezes rejeitadas. Então, tudo isso, né? Todos os contravalores, digamos assim, a gente pode e deve combater através do diálogo, através do exercício da ética, através da formação da criança, desde pequena até o adulto. Então, o que nós precisamos, aí fica um recado para o nosso telespectador, né? Nós precisamos de investir na ética, fundamental a ética. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É importantíssimo a gente trazer esse recado. Fica aí a sugestão de leitura, né, do seu livro. E, gente, até o nosso próximo programa, até a próxima semana. Até lá.